Classe trabalhadora, comandamos uma dispersão de ideias, de análise, de visões e de estratégias. As experiências históricas até agora conhecidas nos processos de luta de classe no Brasil parecem ser suficientes para explicar esse momento de forma coletiva. É possível uma síntese? São possíveis apostas comuns? Então é com esse objetivo que a gente está aqui para pensar e refletir junto essas questões, né? A gente veio falando aqui do capital financeiro, saiu hoje saiu essa semana o lucro dos bancos. Aumentou 20% em relação ao ano passado, né? 42 bilhões o lucro de 4 bancos do Brasil, né? É um absurdo, né? 42 só de lucro, né? E enquanto o pagamento da dívida é diretamente proporcional a esse pagamento de lucros. Então, são essas questões que a gente quer tratar aqui. Então, a gente vai estar com a professora Virginia fazendo esse primeiro painel, é só ela nessa primeira mesa, ela deve falar uns 40 minutos, e depois a gente abre para o debate. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui em períodos angustiantes. Então, a gente está falando de períodos angustiantes, e é uma satisfação enorme. E eu queria agradecer a presença aqui do SCAP e da Rita, que é o formador da classe trabalhadora histórico do Núcleo 13 de Maio, com quem eu aprendo sempre e muito. Então, eu queria agradecer muito a presença do SCAP aqui, porque é uma história de luta maravilhosa. Bom, eu acabei fazendo uma coisa gigantesca aqui, que não vai dar mesmo para fazer nessa dimensão, porque de alguma maneira nós estamos fazendo balanço o tempo todo. Nós estamos nesse último ano, no pós, que ainda não tem um ano, mas desde o resultado das eleições, nós estamos direto fazendo balanço. Como eu já vim fazendo esse balanço há bastante tempo, então eu vou trazer primeiro um balanço geral, que é muito negativo, e depois eu entro em Brasil, porque a discussão é muito ampla, a discussão que está proposta aqui. Então, esse primeiro balanço geral, eu preciso explicar um pouquinho o que é que eu faço normalmente, para ser bem clara. Eu sou uma anticapitalista comunista sem partido, então é bem claro deixar que eu acho que sem enfrentar o capital em todas as suas decorrências, a gente não tem como ter nenhuma saída. E o segundo ponto também, para deixar claro, diante de uma situação fascista, como que a gente está vivendo, é possível que a gente tenha de traçar as mais diversas alianças. Mas alguém só faz aliança se sabe onde quer ir. Se quando faz aliança, entrega o seu projeto ao outro, isso não é uma aliança, é uma capitulação. Então a gente vai ter que ter claro que nós estamos vivendo períodos em que a gente está em cima do fio da faca, mas em cima do fio da faca é mais importante do que nunca não perder o horizonte da luta. Isso é um enfrentamento anticapitalista. Mais ou menos, assim, eu recomendo a todo mundo que de vez em quando pare e leia Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, assim mesmo, 10 páginas, só assim, para poder dar uma respirada, para poder voltar a entender do que eu estou falando, tá certo? Porque, de alguma maneira, é como se a gente hoje tem muitos intelectuais, muito mais do que naquela época, mas os nossos intelectuais são algodoados. Eles falam palavras que não cortam. Então, acho que isso não é nem exatamente uma crítica, por enquanto, isso é só uma constatação. Eu posso começar fazendo uma crítica a esse vídeo, por exemplo, que é lindo. Esse vídeo é emocionante, é lindo. Mas um vídeo em pleno governo Bolsonaro para dizer não exclua, ou ter o tema da exclusão como tema central, sem enfrentar a origem do que é discriminação, opressão, desigualdade, etc., e ficar nesse terreno enevoado e algodoado, percebe? A exclusão é o terreno do algodoado. Então, eu estou sendo muito franca, porque acho que não dá mais tempo de não ser muito claro. Assim, há 20 anos atrás, eu escrevi um artigo, 20 anos, para denunciar a noção de inclusão.
porque a noção de inclusão simplesmente apagava as classes sociais, na suposição de que a inclusão ia resolver os problemas. Hoje nós temos a obrigação de saber que não resolve. Apesar de hoje nós temos muito mais responsabilidade na luta contra as opressões. Feminismo, racismo, povos indígenas, quilombolas e mais outros, LGBTs e outros tantos, não são um detalhe circunstancial. São a cor e a forma da classe trabalhadora. Então, portanto, é o mínimo que pensar em classe trabalhadora. O mínimo pensar em classe trabalhadora é pensar que ela tem gênero, cor, cultura, forma de nascimento, língua, etc. Esse é o mínimo, esse é o ponto de partida. Ele não pode nunca ser agora um ponto de chegada. Esse é o ponto de partida. Bom, então, isso porque eu vou falar bem a partir do Marx. Eu estou trabalhando em várias vertentes e o que eu tenho feito nos últimos 5 anos é tentar entender o que é o capitalismo contemporâneo. E a fala, o texto do Jubileu, que anuncia isso aqui, que anuncia o nosso encontro, coloca uma coisa interessante, que é o capitalismo está se expandindo na América Latina. Está escrito com todas as letras lá no texto do Jubileu. O sistema do capital avança sobre o campo e a cidade de forma desenfreada. Bom, enfim, chegaram a essa constatação. Porque nos últimos 30 anos, nós estamos diante de uma discussão sobre a crise do capital. O capital está em crise, o capital está em crise, o capital está em crise. O capital é crise. O capital é crítico. O capital promove crise. Essa é uma característica do capital. E possivelmente nós vamos entrar em outra crise agora. Segundo a direita e os capitalistas internacionais, nós estamos diante de um buraco que ninguém sabe muito bem o que é. De crise. Mas enquanto essas crises acontecem, o capitalismo se expande, não encolhe. Então, a gente tem de aprender, assim, de trás para frente, de frente para trás, que capitalismo é um modo de ser, um modo de produzir que só existe se expandindo. A única coisa que breca capitalismo é massas e classes trabalhadoras enfrentando o capital. Fora disso, o capitalismo se expande com crise sem crise, com florzinha azul, com keynesianos ou sem keynesianos, com neoliberais duros, moles, simpáticos, gentis, ou sei lá mais o que, não importa, ele está se expandindo. Isso é para dizer que o capitalismo se expandiu no planeta nos últimos 70 anos numa proporção que nós não temos elementos anteriores para comparar. É importante voltar a Lenin, ler todos esses autores que escreveram há 100 anos, mais de 100 anos, porque eles estão assistindo uma expansão gigantesca do capitalismo. Mas essa expansão gigantesca que eles estão assistindo, que o resultado é a Primeira Guerra Mundial, Lenin escreve Imperialismo em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial. Essa expansão gigantesca que eles estão assistindo em 1912, 15, 17, e depois da Revolução Russa, com outro desenho, que a Revolução Russa muda aquele desenho, não tem comparação com o que é hoje. Naquela época, 80% da população do planeta estava no campo. Hoje, são menos de 50% no campo. Hoje é em torno de 40% no campo. Naquele momento, a população do mundo, os meios de comunicação, ali em 17, já tem telégrafo, já tem uma série de coisas que servem a alguns. Não tem comparação com hoje. A socialização do processo de produção era feita no contato direto entre os trabalhadores. Para socializar o trabalhador, tinha de reunir o trabalhador e botar no galpão. Hoje o capital socializa o trabalhador através do celular, onde quer que esteja. Então o trabalhador pode estar trabalhando associado com um chinês, um coreano, um guatemalteco, um uruguaio e uma carioca que fala X, sem precisar deslocar fisicamente esses trabalhadores. Então,
Portanto, o processo de socialização, da extração do valor, eu vou dar um exemplo que eu não aguento mais, mas que ainda é o melhor exemplo, que é o Uber. Eu detesto o Uber, porque eu já estudei, tem várias formas hoje mais de plataformas, de exploração da força de trabalho, sem contrato, sem direito, e com socialização internacional, e com concentração brutal da propriedade, e mais, com controle singular e individualizado sobre cada trabalhador, que nem na fábrica do início do século XX era possível, nem mesmo no Fordismo do Chaplin, era possível controlar um trabalhador singularmente. Vocês lembram, no tempos modernos, do Chaplin lá se perder? Agora não. Agora você liga ou desliga o trabalhador da sua plataforma. O controle, só no Uber. Tem alguém aqui que dirige o Uber? Atualmente quase sempre tem alguém que dirige o Uber nas plateias. Que é uma plateia mais militante. Porque o sujeito é acompanhado em cada passo da sua trajetória pelo Google Maps ou pelo Waze. Acho que no caso do Uber é o Google Maps, que acompanha cada passo. E ele pode ser desligado da plataforma a qualquer momento, ou suspenso, etc. Esse tipo de controle singularizado deve existir. Bom, então, por onde que eu estou começando? Eu estou começando por lembrar que nós vivemos um tempo de expansão brutal do capitalismo. E que a expansão do capitalismo não é só as montanhas de dinheiro que circulam lá na estratosfera. A expansão do capitalismo é duas coisas. São as montanhas de dinheiro que circulam na estratosfera e a existência crescente de trabalhadores precisando vender força de trabalho. Uma coisa sem a outra não existe. Por isso que a gente vai ter de brigar contra a suposição de que a inclusão resolva. Porque a gente ou enfrenta o capital, ou o capital é o maior produtor da desigualdade e, portanto, das formas. Eu não gosto nem de usar mais a palavra, das formas de exclusão. Porque ele é produção de desigualdade. Então, a gente tem de ter claro que não há, no reino do capital, não há possibilidade de inclusão e de igualdade de todos. E nós, eu tenho 65 anos, na minha experiência de vida, que eu acho enorme, mas que eu também acho que é bem pequenininha, é uma visão bem contraditória que eu tenho sobre isso, sobre a idade, mas na minha existência, eu vivi o golpe de 64, eu tinha 10 anos, o golpe de 64, a recessão de 64, 68, o milagre de 68, 72, 73, a crise da década de 70, depois a crise da década de 80, a crise da década de 80 que disseram que ia ser o fim do mundo, que o mundo ia acabar. Não, depois a Constituinte, depois da Constituinte, o desmonte da Constituinte, o desemprego, primeiro Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, respira para entrar o Lula 1 e entramos no mesmo cano. A primeira medida do Lula 1 foi a reforma da Previdência. Depois foi Conselhão, que entregou as decisões econômicas para a grande burguesia no Brasil. Aí respira para o Lula 2, já não respira mais, né? Você já sabe onde que está. Lula 2, depois Dilma 1 e Dilma 2. Bom, eu não estou querendo falar de política, eu estou querendo falar das condições sociais do capitalismo. Ao longo da minha vida, o conjunto da existência social só no Brasil foi desorganizado integralmente pelo menos 5 vezes. Para garantir a expansão do capital, nós estamos assistindo mais uma desorganização da vida de uma maneira em escala brutal. E é como se agora se tivesse tornado uma espécie de normalidade. Normalidade total. Então, a expansão do capitalismo é a expansão de massas trabalhadoras precisando vender força de trabalho. E essa expansão não é natural. Ela também é natural, porque a demografia, a reprodução, também contribui para isso. Então, setores urbanizados vão reproduzir, em princípio, filhos urbanizados, filhos urbanos. Mas a expansão dessas massas trabalhadoras é uma condição crucial para o capital. Então, portanto,
expropriação dos seres do campo, dos povos do campo. E foi a regra acelerada no século XIX, isso vem desde o XVII, mas a aceleração disso, século XIX para a Europa, século XX para as Américas e para o resto do planeta. Aceleradíssima a expropriação da população do campo e que continua. Os países com maior população de campo hoje no mundo, acho que o país que tem a maior proporção é a Índia. E na Índia, essa expropriação segue de maneira absolutamente avassaladora. Na medida em que essas massas urbanas se compactaram no mundo inteiro, foi possível atacar agora a própria população urbana. Só foi possível atacar a população urbana para retirar os direitos com os quais ela se achava confortável, que não era nem confortável, mas ela achava que ela estava garantida para o resto da vida. Foi possível mostrar que o direito burguês é para a burguesia, não é para o conjunto da população. Então, esse é um negócio que hoje a gente que está assistindo pela quinta vez isso, aprende. Ou seja, não aprende, vai ser difícil de conseguir enfrentar. Só quem garante direito da população trabalhadora é a população trabalhadora em luta. Não tem como garantir direito no Estado, ir para casa e dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e dizer amanhã é um outro dia com direitos. Bom, quanto maior essas massas e classes trabalhadoras, portanto, mais se expande a relação social capitalista. Por que se expande a relação social capitalista? Porque tem mais gente precisando vender força de trabalho, que só pode viver vendendo força de trabalho e vai vender essa força de trabalho das mais diferentes maneiras. Uns vão fazer universidade, outros não. Uns vão fazer universidade e depois virar motorista de Uber. Outros vão ser motorista de Uber para fazer universidade. Em suma, vai ter uma variedade muito grande, mas em condições muito baixas. Então, eu acho que esse primeiro ponto é um ponto fundamental. O segundo é quem controla essas massas e classes trabalhadoras. Depois, se der tempo no debate, eu explico a diferença entre massas e classes, tá? Quem que controla isso? Até mais ou menos 1950, 60, o controle fundamental sobre os trabalhadores era exercido pelo patronato de maneira direta nas empresas, que é a ameaça do desemprego. À medida em que essa expropriação cresce, e o Brasil é um dos exemplos de país no qual essa expropriação foi intensa ao longo de todo o século XX, e no qual essa expropriação foi favorecedora da expansão do capitalismo no Brasil, eu vou dar alguns títulos que vocês hoje talvez não lembrem mais, mas que são ainda obrigatórios para leitura. Francisco de Oliveira, A Crítica da Razão Dualista, discutindo o quanto a massa de trabalhadores sem direitos urbanos no Brasil nos anos 50 e 60 foi fundamental para a expansão da indústria de ponta no Brasil do mesmo período. Porque eles eram, assim, como é que eram tratados esses trabalhadores sem direitos pela sociologia da época? Excluídos, marginais, a exclusão, tá certo? Excluídos, marginais, lumpen. Então, tinha uma série de livros de sociologia para falar disso. E o Chico de Oliveira mostra com uma clareza límpida de que eles foram a face necessária para a implantação a baixo custo de uma indústria, que era uma indústria de ponta na época, que era a indústria principalmente automobilística e depois a indústria de bens domésticos, né? Linha branca, mas também televisão, rádio e outras que tais. Então, se esse controle, portanto, quem controla essa massa trabalhadora? Quem controlava essa massa trabalhadora no Brasil dos anos 50, nos centros urbanos? Primeiro, a polícia, certo? A primeira, claríssima, era a polícia, e era a polícia contra a vagabundagem, a vadiagem. Era a exigência da carteira de trabalho para não ser preso. Então, a lei da vadiagem,
que segurou direto. Mas não só a polícia, as milícias brasileiras nascem aí. Nascem nessas regiões, e o caso do Rio de Janeiro ainda é exemplar, que é o Capa Preta e Lourdinha, Tenório Gurgel, com sua capa preta, tinha uma capa preta e a Lourdinha era o nome da metralhadora. Tá? O Capa Preta e Lourdinha, que era um capanga a serviço da especulação imobiliária na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E que foi um dos elaboradores de novas formas de contenção. Então, a violência é uma forma de contenção posta historicamente, mas ela é insuficiente para conter essas massas crescentes de trabalhadores. Portanto, desde os anos 50, a gente assiste ao, o que eu diria, como é que eu posso explicar para fazer bem rápido? Ao mesmo tempo que aumenta a centralização e concentração do capital e a expansão de empresas multinacionais, a gente vai assistir, vai ocorrer junto, formas de extração de mais valor que não dependem da contratação dos trabalhadores. Então a gente tem isso no caso brasileiro, nos anos 50, mas isso vai dar uma diminuída no caso brasileiro e vai reacender nos anos 90. Mas como se contém essas massas de trabalhadores? Como se educa esse tipo de trabalhador? Como se organiza para o capital esse tipo de trabalhador? Então, além das empresas, nitidamente insuficientes para isso, a gente vai assistir a montagem de redes de entidades empresariais não lucrativas para a educação dessas massas trabalhadoras. No caso brasileiro, também todo mundo conhece, o Sistema S, que é o primeiro deles, que é ainda voltado sobretudo para o trabalho urbano e para o trabalhador com carteira, mas na década de 90, quando esse movimento se amplifica, a gente vai assistir uma rede de aparelhos privados de hegemonia empresariais voltados para enquadrar e formar esses trabalhadores para uma vida sem direitos. Nós estamos bem dentro disso aqui. Certo? Isso não é uma acusação, isso é uma constatação da nossa vida. Uma boa parte dos nossos militantes hoje vive de projeto, sem contrato, sem direito. E mais, defende essa forma de vida, porque não tem patrão. Uma boa parte dos militantes na década de 90 foi educado para isso na própria luta. Então, a primeira coisa que a gente tem de entender é que nós estamos falando de um terreno de luta de classes. Então, a gente não está falando de um terreno nem dos empresários, nem da classe trabalhadora. Está falando de um terreno no qual a luta de classes é feroz. E dois, ela é tão mais feroz quanto mais discreta ela é falada, quanto mais algodoado é o processo. Então é uma luta de classes feroz que a gente assiste cotidianamente, mas que foi educar as populações subalternas para uma subalternidade sem trancos. Através de uma enorme quantidade de aparelhos privados de hegemonia empresarial que não se apresentam necessariamente assim. Vou pegar alguns exemplos. Bom, eu fiz uma crítica enorme à Bong. Até a Bong nem é das piores, a Bong é até das boazinhas, mas a Bong fez o que na década de 90? Vocês lembram o que fez a Bong? A Bong encabeçou a luta pela entrega dos recursos públicos para serviços públicos às entidades sem fim lucrativo, achando que era só a Bong que estava ali, né? E as suas 200 afiliadas. Ela abriu a porta para a Fundação Bradesco, Fundação Vale, Fundação Itaú, que já estavam todas lá, só que a Bong não via, porque a Bong só via ONG. E ONG é um negocinho desse tamaninho. ONG não quer dizer nada. A palavra ONG não quer dizer nada. Organização não governamental. O povo até já mudou a sigla, né? Organização não governamental, mas de qualquer maneira não quer dizer nada. A única categoria que a gente tem para pensar isso é aparelho privado de hegemonia, terreno de luta de classe na sociedade civil. Então nós assistimos na década de 90 o algodoamento
das lutas de classe, em função de lutas reais, não eram lutas ilusórias. Terreno de luta é quando a burguesia entra para lutar no nosso terreno. Tá? E a gente tem que prestar bem atenção nisso, porque não eram lutas falsas, as lutas são verdadeiras. E a gente só tem de ver quem é que está destinando, ou sugerindo, ou encaminhando, ou financiando a luta. Então, esse processo foi um processo enorme na década de 90 e prosseguiu alegremente no século XXI, com uma expansão brutal, a tal ponto que hoje não precisa, em alguns casos, nem fazem mais luta com o setor popular. Eu vou dar alguns exemplos. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, com lutas mais do que legítimas, que são lutas das mulheres negras contra racismo e sexismo. Eles foram lá onde tem luta. Então, se você começar a denunciar agora aquela luta como sendo falsa, já está errando. Não percebem até onde vai o poder. Não é que houve, como alguém colocou aqui, uma segmentação as lutas estão lá. É como se o algodoamento impedisse a gente de enxergar esse conjunto de lutas. Esse processo, isso aí é enorme. Eu considero que essa expansão dos aparelhos privados de hegemonia empresariais, nos processos de luta, formação, educação, contenção da classe trabalhadora, foram fundamentais nos anos 90 e seguem agora. Mas eles não dão conta. Quanto mais a massa de trabalhadores sem direitos cresce, mais difícil, inclusive, para esses grupos sustentarem essa contenção desses trabalhadores. Eu vou dar uns exemplos para vocês de quem faz essas contenções, que são daqueles de chorar. Tem um negócio chamado Primeira Chance. Entrem na internet. Bom, agora eles estão fechando os sites, tá? Eles estão censurando os sites, então eles não estão mais dando informação. Mas esse Primeira Chance é uma entidade sem fim lucrativo, formada por ex-funcionários do Credit Suisse, brasileiros, e que peneiram crianças no Nordeste, especialmente no Ceará, peneiram igualzinho se faz com um jogador de futebol de várzea, sabe? Que vai o olheiro do clube para ver o menino lá, tira o menino da família, traz para um centro, aposta nele no cantinho, vê se ele é competitivo, se ele for competitivo, vai botar ele para jogar no profissional, e a maioria não vai ser competitiva, vai ser devolvida para a família. Então, é mais ou menos isso que eles fazem, peneiram as crianças, trazem para São Paulo, põem numa instituição privada com suporte, e depois eles vão fazer curso numa universidade nos Estados Unidos para serem lideranças populares. Chama formação de lideranças. Assim, para dar um exemplo, esse é pequenininho, ele lida com 40, certo? 40 crianças, e consegue formar 3 quadros. E é uma peneira mesmo. E a essa peneira eles chamam de meritocracia. Tá? Para vocês terem uma ideia de como é que o nome corresponde à coisa. Bom, deixa eu pular aqui uma noção de coisas. Então, reparem, por que eu estou querendo insistir? Sem enfrentar a dinâmica social do capital, e sem entender o que é a dinâmica social do capital, a gente não começa a construir, a meu juízo, praticamente nada. O que se chama financiarização, tem de novo prestar atenção, é uma união pornográfica dos proprietários de diversos setores em torno do controle das formas de apropriação das riquezas naturais, de expropriação dos setores sociais e da extração de mais valor. 3 coisas. A apropriação, que não é só das riquezas naturais, porque um pode roubar o outro também, apropriação, expropriação e extração de mais-valia. O negócio é tão concentrado que é difícil saber hoje se alguém é do setor bancário, industrial ou comercial. Vou pegar um exemplo básico. Gerdau. Gerdau é dono de siderúrgica, certo? Mas é dono de banco. Atualmente ele tem celulose. Eu não peguei a lista porque tem de atualizar quase todo dia, porque a cada dia eles têm uma coisa nova e se desfazem de uma outra coisa.
Além do que o Gerdau é um dos elaboradores da reforma de Estado no governo Dilma, que vai dar no pontapé na bunda da Dilma. Um movimento que eles chamam de Movimento Brasil Competitivo, que estava no braço direito do governo Dilma e que tinha como função tornar competitivas as relações dentro do Estado, racionais as relações dentro do Estado brasileiro. Bom, a gente ainda não tem uma visão, eu pelo menos não tenho uma visão muito clara do que foi feito por esse movimento dentro do Estado. Primeiro porque quase ninguém sabe, e segundo porque a situação é bem complicada. Mas eu até tomo cuidado para não fazer algumas ilações. Mas se vocês observarem, o Estado brasileiro é atravessado pelas entidades empresariais sem fins lucrativos, setoriais ou gerais. Vou pegar setoriais, que a gente conhece mais Fiesp, né? Quando a gente pensa só em Fiesp. Fiesp é uma. O Ciesp é talvez até mais importante do que a Fiesp, porque o Ciesp reúne os pesos pesados, enquanto a Fiesp reúne um grande número. Tudo isso é difícil de chegar a ter numeração, de ter pesquisa concreta. Mas você tem, por exemplo, hoje, quem é que fala pela indústria? Quando você pega o valor econômico, não é a Fiesp que fala pela indústria. É um negócio chamado IED, Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial. Entidade sem fim lucrativo, constituída pelos principais empresários brasileiros, proprietários de multinacionais, dentre eles, com algumas multinacionais que são hoje quem faz o acompanhamento do desenvolvimento industrial do Brasil. Para dar um exemplo, tá? Eu não vou pegar todos os exemplos na saúde, na educação, todos pela educação, agora na saúde, um negócio chamado Instituto Coalizão pela Saúde, tudo empresarial, formando de cima a baixo gestores, lideranças, quadros para o Estado, quadros para o setor privado e quadros para dirigir e permear o conjunto das lutas populares. Mas esses caras não sustentam. No cenário internacional, o que a gente está assistindo é que a expansão dessas massas trabalhadoras sem horizonte, porque não tem horizonte, não é que elas não consigam viver, porque elas podem conseguir viver de várias maneiras, seja trabalhando, porque elas estão trabalhando, seja através de bolsinha, bolseta, que pode dar, certo? Para que elas sobrevivam. Para além da sobrevivência, se trata de enquadrar e extrair valor de massas crescentes da população. De uma maneira também difusa, também disseminada, centralizada e concentrada na ponta proprietária, mas difusa na sua prática. Não tem quem segure. Nem essa malha, que no Brasil hoje são 820 mil organizações da sociedade civil, pelos dados do IPEA. Não quer dizer que tudo isso seja empresarial, porque Jubileu Sul é a entidade da sociedade civil, a BON é a entidade da sociedade civil que congrega mais 300 entidades, ou as associações profissionais são entidades da sociedade civil. Você tem uma quantidade grande de outras áreas. Mas eu ouso arriscar que pelo menos 300 mil dessas 800 mil devam ser empresariais e elas têm agora função também lucrativa. Mas isso é outra discussão, acho que a gente vai ter de pensar, embora todas elas sejam sem fins lucrativos, a gente vai ter de entender como é que ela conecta com os fins lucrativos. Vai ser pesquisa que vocês vão ter de fazer, não mais necessariamente só eu. Então, no mundo, a situação é mais ou menos essa. Para ter uma ideia, na China, eu vou falar só número impreciso. Primeiro, porque a China é grande demais, e segundo, porque a minha cabeça é pequena demais. É em torno de 300 mil trabalhadores oficiais, com direitos, contratados, mesmo que não tenha todos os direitos, etc. São trabalhadores oficiais, e mais ou menos 300 milhões. E 300 milhões de trabalhadores sem direitos, que cumprem também funções muito variáveis. Você vai ter uma ideia de escala. No caso brasileiro,
pelo IBGE de 2019, mas isso Marcelo Badaró seguramente vai ter os dados mais precisos, em torno de 40% da força de trabalho brasileira é sem contrato. Então, é bastante coisa, tá? E aí dentro vai tudo, vai desempregado, vai subempregado, vai semi-empregado, vai um pacote bem variado. Bom, nesse cenário nacional e internacional, não é difícil imaginar que a isenção de formas mais duras seja o que está no horizonte. Então, eu não consigo ver, mas atenções, porque a violência direta torna mais difícil a pilotagem à distância dessa força trabalhadora. Então, atenções aí, capitalista da mesma maneira que no Brasil. Eu trouxe uma análise do governo Bolsonaro, mas eu vou pular, porque quanto tempo ainda tem? Ainda tem algum tempinho. Então, não, gente, isso não vai dar tempo. A gente tem A gente dá mais um tempinho, né, gente? Aclamação. Então, o que eu diria? Nos últimos, então, para concluir o cenário internacional, a única saída que tem sido assinalada para as classes e massas trabalhadoras, para não ficar repetindo isso à toa, classe trabalhadora é aquela, eu estou chamando de classe trabalhadora, aquela que de alguma maneira se reconhece como classe trabalhadora, tem contrato de trabalho, tem um processo de trabalho mais ou menos estável, mais ou menos, e uma possibilidade, ainda pequena, de carreira dentro do processo, tá? E de massas trabalhadoras, essas pessoas que estão trabalhando, cuja relação de trabalho é instável, é precária ou é variada, na qual tem gente que ganha muito bem e gente que ganha muito mal. A grande maioria ganha muito mal, enquanto alguns ganham muito bem. E, portanto, ainda não se vê como integrando a classe trabalhadora, até porque não tem como horizonte ingressar nas fileiras da classe trabalhadora com carteira. Não é nem porque não queira, em parte quer, mas em parte também não quer mais. Então tem alguma coisa imprecisa aí no caminho que a gente vai ter de trabalhar com a concretude dessa realidade. E o único caminho que aparentemente foi dado para essas classes massas trabalhadoras foi um direito do qual elas são expropriadas regularmente há pelo menos 30 anos. A cada ano você tem mais uma rodada de expropriação de direito e as eleições, as quais foram, agora eu vou só para o caso brasileiro, as quais, no caso brasileiro, refletem muito diretamente a atuação patronal nesses aparelhos de hegemonia e a concentração do capital, tanto na mídia, na comunicação, como na comunicação em geral. Então, deixa eu explicar rapidinho. No caso brasileiro, nós nunca tivemos comunicação pública burguesa. E eu não sei se é por isso que nós devemos lutar, porque a comunicação burguesa para o público do Brasil foi excessivamente eficiente. Eu vou repetir. A comunicação burguesa pública integrava aspectos da luta de classes e, portanto, era mais ou menos obrigada a apresentar o contraditório. No caso brasileiro, é uma comunicação burguesa para o público, não? Sempre foi. E com alguns momentos de maior densidade de luta, nós temos uma mídia proprietária que sempre direcionou essa comunicação e nunca, nem agora abre espaço para o contraditório. Nem agora, quando está brigando com o Bolsonaro, abre espaço para o contraditório. Estou falando especificamente da Folha de São Paulo, que está tendo um comportamento mais de imprensa do que os outros, que continuam
tendo comportamento de mídia proprietária, decidindo o que estão fazendo. Mas a Folha também é mídia proprietária. Nesse ambiente, nós não conseguimos estabelecer nenhuma outra forma de comunicação entre movimentos, partidos e grupos que fosse minimamente capaz de curto-circuitar esse processo. Tanto mais fácil, no caso brasileiro, de trazer, de fazer com que o WhatsApp se transformasse numa barreira comunicativa, numa bolha comunicativa, em que as pessoas simplesmente não sabem o que passa no WhatsApp do lado. Então, para vocês terem uma ideia, eu consigo. Não, eu não estou em nenhuma lista bolsonárica, mas eu queria. Então, eu pedi a várias pessoas que me mandassem os materiais das listas bolsonárias. Elas me mandam um tempinho, depois elas não aguentam ver aquilo. Ainda mandam. Então, porque você não aguenta ver o horror da dominação que está na cabeça de todo mundo, você não analisa aquilo. Como que pode? Isso tem que ser analisado, tem que estar público. Todos os dias, o que é que eles estão postando? Eu não consigo acompanhar. Eu não estou conseguindo. Bom, esse é que é o aspecto da comunicação. Tem um aspecto grave dessa comunicação, que é ainda mais grave, é que as formas de controle do trabalho contemporâneas, que estão sendo cada vez mais através da individualização do controle, que é o celular, controle sobre o trabalhador, elas são também uma forma de concentração e centralização de dados nas mãos dos menos proprietários. Então, portanto, mais fácil dirigir e direcionar esse tipo de comunicação sem contraditório para determinados grupos, falando aquilo que os grupos esperam e querem que seja falado. Então, mas esse caso brasileiro é um caso tradicional, isso não é novo. Embora a escala do WhatsApp seja nova, a mídia não. A única mídia assistida no Brasil inteiro é o Jornal da Globo de 8 horas da noite. O que é alguma coisa de extremamente inquietante. E não pode deixar de ser inquietante porque a Globo agora tem uma implicânciazinha com o Bolsonaro, tá certo? Porque a Globo apoiou a eleição do Bolsonaro. Eu acompanhei os editoriais dia a dia, entre o primeiro e segundo turno, do jornal escrito O Globo, assim como dos seus colunistas principais. E todos os dias o editorial da Globo, junto com o editorialista principal, o Renval Pereira, que repete, eu acho que ele está ali só para dizer, se você não lê o editorial, me leia, porque eu vou dizer o que está um do lado do outro. O que ele dizia? O que ele disse entre o primeiro e o segundo turno? Os dois são iguais a Haddad e Bolsonaro. O tempo inteiro. Esse é um ponto. O segundo ponto da atuação empresarial mais extensa é que essa rede de aparelhos privados de hegemonia nos anos 90 e no século XXI, nessa luta, que é uma luta cega para a classe trabalhadora, uma luta da classe trabalhadora, estão todas cegas. Não podia estar lutando às cegas, tem sei lá quantos anos que a gente está brigando com esse troço. Quem está na educação está brigando há anos com todos pela educação. Há anos. Então, até que o Todos pela Educação fez a política pública de educação do governo Lula. E agora a gente vai ficar contente porque o Todos pela Educação está brigando com o Bolsonaro? A gente tem que prestar bem atenção no que a gente está fazendo. Lógico que se o Todos pela Educação estiver na defesa da educação pública, eu vou estar, porque eles estão na defesa da educação pública. Eu vou estar junto com eles, mas eu não vou estar junto com eles para a defesa da educação pública deles. Porque se eu não souber, eu vou às cegas e vou atrás deles. Porque eles têm dinheiro, recursos. Por que eu estou dizendo que eles devastaram o mundo da política? Porque o que eles fizeram nos anos 90 e no século XXI foi subordinar igualmente todos os partidos para uma definição política previamente estabelecida. Alguns exemplos. Fundação Vale, lá no Pará e no Maranhão, especialmente no Maranhão, ao longo da ferrovia Carajás, que é uma sacanagem botar o nome de Carajás naquela ferrovia,
Bom, tirando isso, ao longo dessa ferrovia, a Vale adotou, tira a palavra adotar, porque todos pela educação já me escreveu dizendo que eles não adotam. Então, não sei o que ela fez alguma coisa parecida com se dedicou à educação e à saúde pública naqueles municípios atravessados pela linha férrea. Para quê? Para educar a população a conviver com os trilhos. E, portanto, a não reivindicar passagem de nível, a não reivindicar nada e deixar horários, transporte daquelas pessoas, porque eles também não transportam, etc. E aí, uma pesquisa, tem um trabalho lindo, aliás, da menina do MST, fez um trabalho maravilhoso sobre essa Fundação Vale lá no Maranhão. Está num livro que se chama Hegemonia Burguesa na Educação Pública, que foi publicado pela Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Está disponível lá no site da Fiocruz, baixem o livro, que é bem interessante. Então, o que é que eles faziam? Eles entraram nos municípios onde tinha mais luta, onde já tinha mais luta. E naqueles municípios eles dão material escolar, levam trabalhadores terceirizados para dentro das escolas para fazer atividades extraescolares, voluntários das mais diversas ordens e tipos, para destruírem a luta. E as pessoas vão para um material, eles vão por quase nada. Mas por quase nada, é por um joguinho em 4 cores, dos trilhos. E eles vão devastando. E por que eu falei que destruiu os partidos? Porque era indiferente qual era o partido que estava no município. Qualquer que fosse o partido no município, eles estariam trabalhando, definindo qual era a política de saúde, assistência social e educação, no caso dos trilhos da Vale, nas cidades do entorno do trilho. Mas o Todos pela Educação faz alguma coisa parecida, mas como Todos pela Educação é um conglomerado de projetos, vale descer um pouquinho e ver, por exemplo, o que fez o Comunitas, outra entidade empresarial sem fim lucrativo da sociedade civil bem intencionada, voltado para melhorar a educação pública. Fazia o quê? Passava acordo com as prefeituras das cidades para a melhoria das condições da educação pública. Então, mas eles não escolheram quaisquer cidades, só pegaram capitais. Repare, não importa qual é o partido, a política está definida.